Oi, pessoal. Aqui é Jorge Araújo, eu sou juiz do trabalho e eu vou trabalhar com vocês aqui, vou tentar transmitir para vocês como trabalhar com o ChatGPT. Eu tenho um curso, vocês já devem conhecer meu curso, ChatGPT para Profissionais do Direito, e ali eu tento ensinar, tento mostrar como a gente consegue utilizar essa ferramenta sensacional que é o ChatGPT para trabalhar com textos jurídicos. Eu tenho uma abordagem um pouquinho diferente da maioria das pessoas que eu tenho visto trabalhando com o ChatGPT, que é a utilização do ChatGPT de uma forma de fato dialogada, né? Então a gente vai conversar com o ChatGPT. Hoje trouxe aqui para vocês uma tradução. Eu vou mostrar para vocês como eu traduzo textos e estudo esses textos usando o ChatGPT. Tá bem? Eu vou traduzir um capítulo do livro que se chama 13 Days in September, 13 dias em setembro, que é um livro sobre as reuniões de negociação, o Sadat e o Menachem Begin, para trabalhar com a questão da Palestina, com a questão aquele problema grave do Oriente Médio que hoje em dia nós estamos vendo novamente. Esse livro é bastante comentado em termos de negociação e eu resolvi estudá-lo, aproveitando agora que eu estou de recesso. Então, como se diz, quando a gente descansa carregando pedras. Então, eu resolvi traduzir esse texto, estudar esse texto. Eu não sou muito fluente em inglês, então eu prefiro trabalhar com português. E eu encontrei no ChatGPT uma ferramenta sensacional para a gente fazer isso. E eu vou mostrar para vocês, inclusive, como a gente corrige tradução, como a gente entende a tradução e como a gente usa isso, inclusive, para estudar. Né? Então, nós vamos terminar esse capítulo não só tendo traduzido, como também tendo estudado e compreendido o capítulo. Tá bem? Então, talvez eu corte algumas coisas, principalmente porque eu estou de fato usando isso para estudar, então eu vou parar em algumas partes para ler o texto, para ver se o texto está correto, está integral, se eu tenho alguma dúvida em relação ao texto. Mas a minha ideia é deixar aqui o tanto quanto necessário para vocês entenderem a dinâmica, tá bem? Algumas coisas eu vou cortar, porque às vezes eu vou pensar, às vezes talvez eu vou tomar um cafezinho, então algumas coisas vão estar cortadas. Mas a ideia é entregar para vocês exatamente o que o ChatGPT me entregar, tá bem? Bom, vamos começar aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu estou usando o ChatGPT 3.5, não é a versão que eu uso para traduzir. A versão que eu uso para traduzir é o Chat 4.0, que é a versão paga, né? Mas, como vocês vão estar talvez utilizando pela primeira vez, vocês não vão querer já ir para a versão paga. Eu só vou mostrar aqui para vocês a minha aba lateral aqui. Então aqui eu tenho o ChatGPT, aqui eu posso escolher o 3 ou 4, né, ou ainda incluir plugins. E se vocês verem aqui, eu tenho dois, além do ChatGPT Classic, né, que é o clássico, eu tenho dois ChatGPTs que eles chamam aqui. Eu tenho a Tarsila, que é minha assistente de tradução, então se eu fosse traduzir para mim sem compartilhar com vocês, eu utilizaria a Tarsila. Talvez eu vá utilizar a Tarsila para mostrar para vocês. E eu tenho a Laura, que é a minha Law Assistant, né? Então a Laura é o que eu estou usando, estou desenvolvendo para me ajudar com sentenças, despachos, com a leitura de peças processuais, interpretação de peças processuais. Então essa é a Laura, mas isso aí vai ser para outra situação. O que eu fiz aqui? Deixa eu ver se eu vou compartilhar com vocês, vou trocar aqui a tela e eu vou compartilhar com vocês
parar a tela. Eu vou compartilhar com vocês aqui o arquivo que eu estou usando para tradução. Tá aqui. Tá, então esse aqui é o livro que a gente está traduzindo. Eu tenho esse livro físico. Essa aqui é uma versão que eu peguei online em PDF. Os senhores podem procurarem, os senhores vão encontrar essa versão. Eu sempre recomendo que a gente, se for usar alguma versão, né, não autorizada, que a gente tenha a versão autorizada, até porque o autor trabalhou, teve seu trabalho de pesquisa, de escrita, de diagramação, então eu acho que é razoável que a gente pague por isso. Eu vou aqui então para o capítulo 2, onde é que está o capítulo? Peraí. Capítulo 2, lá pela página 70 e poucos. Aqui. Então aqui começa o capítulo 2 e de imediato eu já vou começar a traduzir. O que eu faço? Bastante simples. Eu vou colocar aqui num copia e cola, um Ctrl C, Ctrl D, então vou colocar num bloquinho aqui, vou dar Ctrl C e vou copiar direto para cá. Aliás, antes disso eu vou dar as instruções. Eu vou dizer então para o ChatGPT que eu quero traduzir esse texto. Eu tenho colocado isso por favor aqui, porque uma que a gente mantém a educação, né? Ainda que seja uma ferramenta, a gente fica moldado a continuar usando a educação. Outra porque, eventualmente, a gente vai receber respostas da ferramenta e ela também é bastante educada, então não tem por que a gente não manter, apesar de ser uma inteligência artificial, não tem por que não manter uma certa educação. Então eu coloquei aqui, vamos ver o que ela responde. Olha, fica feliz em ajudar, eu vou fazer a tradução para você. Então eu posso já copiar e colar. Aliás, já copiei, então agora eu vou só colar. Opa, desculpa, eu não copiei para você. Eu vou ter que trocar a tela. Então aqui eu na tela que vocês estão vendo, eu coloquei no bloco. Agora eu vou mostrar para vocês a resposta do ChatGPT. Então, vamos lá. Como eu disse, então, ó, por favor, eu vou colocar alguns textos em inglês e solicito que sejam traduzidos em PTBR. Daí eu, simpaticamente, a ChatGPT diz, claro, fico feliz em ajudar, por favor, envie os textos em inglês que você gostaria que fossem traduzidos para o português e eu farei a tradução para você e, sem mais delongas, Ctrl V e pum, lá está. Tá, agora, enquanto ele vai colocando, eu já vou lendo. A velocidade, o ChatGPT 3.5 ele é bem mais rápido para a tradução que o 4.0. Então, se a tradução precisa ser rápida, às vezes pode ser essa aqui. Não, ela não é tão precisa. Eu vou dar um pause aqui para eu ler tranquilamente e em seguida eu já coloco as minhas observações. Tá, eu acabei então de revisar e eu encontrei um probleminha aqui. Eu acho que vocês estão vendo aí, logo nos primeiros parágrafos ali, ó. Desde seus dias na Marinha, Carter acordava todas as manhãs às 5, um hábito que ele nunca conseguiu quebrar, não importa que horas ele fosse para a cama. Esta manhã, ele revisou a sua ditadura. Sua ditadura ficou estranho, né?
ali no texto original ele fala em dictation. Eu não vou reproduzir para vocês aqui, mas ele fala, this morning he looked over his dictation. Acredito que seja sua manifestação, sua palestra, sua fala. Mas agora eu vou mostrar para vocês o que eu faço com o ChatGPT em questões assim, quando eu estou falando em tradução. Então eu vou fazer uma pergunta. O que significa no texto não é o que significa. Não há uma tradução. Aliás, vou perguntar o que ele quer dizer. Qual o significado no texto? Significado no texto de ditadura? Interrogação. Ó, ele diz que também está perplexo com a situação, mas parece que ele não encontra um outro significado dentro dessa forma que ele apresentou. Vamos ver então. Não seria possível traduzir por palestra? Vamos ver o que ele diz. Palestra, eu vou trocar, eu mesmo estou sugerindo, ele concordou comigo aqui, mas eu vou sugerir discurso. Essa manhã ele revisou seu discurso. Então é possível. Eu vou colocar no meu texto, eu vou colocar que ele revisou o seu discurso. Poderia ser só fala, alguma coisa assim, mas para mim me serve. O restante do texto, para mim, parece razoável. Né? Não é a melhor tradução, não é a tradução como se fosse da Tarsila, né? Que é a minha ferramenta de tradução, mas é uma tradução razoável. Aliás, eu vou colocar a Tarsila aqui para você. Não era a ideia, mas eu vou colocar, porque agora eu também fiquei curioso em relação a uma melhor tradução. Vamos ver aqui. Tá, então eu vou copiar isso aqui, então. Tem como copiar. Eu copio de novo isso aqui. E eu mando. Agora eu vou trocar para Tarsila. Aliás, vou entrar por aqui. Ó. Entro aqui. Tarsila. E vou tocar para a Tarsila traduzir. A Tarsila, ela é um tradutor que eu estou formatando. Eu tenho algumas instruções na memória dele. Não é nada sensacional. Eu acho que a vantagem maior da Tarsila é ela ser o GPT 4.0. Vocês vão ver a velocidade agora que a Tarsila traduz. É bem mais devagar que o GPT-3. O GPT-3 a gente praticamente não consegue acompanhar. Com a Tarsila a gente quase consegue acompanhar. Mas ela colocou ditadura também. Parece que a palavra colocada ali está forte, como se fosse ditadura. Eu só vou perguntar assim para Tarsila. Ditadura? Ela vai entender o que eu estou dizendo. Anotações. Então ele revisou suas anotações. Viram que a Tarsila ela é mais
precisa nisso, né, e ela analisa o contexto também. Mas ela errou, na verdade, ela revisou, vou colocar lá na minha tradução, suas anotações. E quando o sol nasceu. Tarará. Tá, eu vou voltar então para o chat GPT. Eu vou voltar lá para tradução de texto solicitado. Tá bem. Volto para cá e voltamos para o nosso texto. E agora eu vou. O ideal é mandar tipo uma página de tradução, sempre menos do que mais. Se bota mais, pode dar problema, depois ele pode comer letra, pode dar problema. Então a gente tenta botar o mínimo possível. Vai mais uma página então. Vou colar, nós estamos no ChatGPT 3.5 de novo e tocamos lá. Tradução feita. Vou dar mais um intervalo, vou ler e volto para vocês. Aqui só deu na minha percepção, apenas um pequeno erro, um minúsculo erro, né, que é ter traduzido cabine, traduziu cabin por cabine, quando na verdade a gente está falando em Camp David e lá eles têm cabanas, a sua cabana. Então ele estava, quando ele entrou na sua cabana, certo? Então o texto é cabana. Vamos então pegar mais uma parte do texto. Eu estou indo lá para o PDF. Não vou omitir aqui para vocês, mas eu vou lá para o PDF. Pego aproximadamente mais uma página. Ctrl+C e Ctrl+V. Ctrl+V aqui, Enter e temos a tradução, vou estudá-la e já volto. Mais uma vez uma pequena alteração só lá no começo, quando ela fala lá, Hekmet Fami, a dançarina do ventre, tinha o rosto de uma ingênua, tinha um rosto de ingênua, né? Tinha um rosto de ingênua, mas era uma feroz nacionalista egípcia, Mata Hari do Cairo, etc. O restante me parece razoável. Pessoal, eu vou interromper por aqui, a gente já tem 20 minutos. Vocês viram, então, como é que eu estou fazendo a tradução, como é fácil de fazer a tradução, como é rápido de fazer a tradução, mas, como eu sempre digo, o ChatGPT ele é uma ferramenta, ele não dá a resposta final. Então, aqui eu li rapidamente, me pareceu que estava coerente o texto, me parecia que estava coerente o conteúdo, mudamos algumas coisas, mudamos o ditado, mudamos uma ingênua, né, a ditadura, mudamos uma ingênua, mudamos cabin, que nesse contexto é cabana e não cabine. Então a gente vai analisar e corrigindo algumas coisas, né? Esse vídeo aqui é só para falar rapidamente como é que é feita uma tradução usando o ChatGPT. A gente usou, repito, a gente usou o ChatGPT 3.5
Existem versões melhores do ChatGPT, a gente pode, inclusive, configurar, como eu estou configurando a Tarsila, ou usar o ChatGPT 4.0, que já melhora bastante a qualidade. Mas a ideia era essa. No curso ChatGPT para profissionais do direito, eu vou atualizar ainda durante o recesso, então em breve vocês vão ter novidades grandes em relação a isso, né? O ChatGPT para profissionais de direito, ele foi feito usando o ChatGPT 3.5, e quando ele estava muito incipiente. Ele tem conteúdo muito interessante para quem ainda não analisou, mas o ChatGPT já evoluiu bastante desde então. Então, a ideia é fazer ele como se fosse do zero, como se alguém tivesse conhecendo o ChatGPT agora, já evoluído. A gente vai fazer essa alteração. O conteúdo que nós temos eu vou manter, mas a gente vai botar lá para o apêndice o conteúdo que nós temos agora, e a gente vai reformular todo o curso ChatGPT durante o recesso, tá bem? É uma promessa que eu faço para vocês, eventualmente posso não conseguir, mas isso vai ir ocorrendo logo. Então quem quiser, quem tiver interesse pode adquirir, nós estamos com uma promoção agora de Réveillon por R$30 com 24 centavos, clicando no link aqui embaixo, ou então vocês vão conseguir adquirir lá na site da Udemy, né, pelo preço atual, tá bem? Um grande abraço, foi uma grande alegria e um feliz ano novo para todos.